dos seus outros convidados. Quando estava a falar aqui de problemas vários de crise que as pessoas estavam a enfrentar, hoje em dia sabe-se que uma intervenção na crise pode ajudar a evitar uma agudização dos problemas. E não é uma questão de abanões. De facto, mais uma vez, é dizer assim, se vale a pena fazer uma intervenção agora, neste momento, que evita a consequência mais grave e o custo mais grave que isso tem. Por exemplo, os meus colegas que trabalham em situações de emergência, não é? Hoje em dia, sabe-se que algum trabalho na própria emergência médica, inclusivamente, em que os psicólogos trabalham também, faz com que, ao socorrer as pessoas no local ou depois, imediatamente, se consiga evitar que haja stress pós-traumático. E por isso, algumas destas intervenções têm um custo baixo para aquilo que vão obter. E há estudos que dão nesse sentido. Mas agora, o que nós queremos aqui, digamos assim, é ter intervenções que são, podemos dizer, em várias frentes. E fazer uma coisa que começa na promoção da saúde, e aí não há coisa, há que fazer um trabalho de promoção da saúde mental, depois passar para a prevenção, naturalmente, e depois ter soluções de intervenção na crise, ter soluções de intervenção a curto prazo, como eu lhe falava, e ter soluções de intervenção para os casos mais graves que requerem um conjunto de atividades de reabilitação. E por isso é extremamente importante. E quando se falava realmente das questões que as pessoas podiam fazer ou podiam fazer por elas próprias, é exatamente disto que nós estamos a falar. Estamos a falar de quê? De aprender a gerir recursos pessoais que todos nós temos. Dar uma tónica positiva, nós todos temos capacidades que podemos utilizar, saber fazer essa mobilização é um dos trabalhos que a psicoterapia serve para isso. Também, não é um tratamento para a vida, é para dar instrumentos à própria pessoa para se trabalhar a si própria, não é? Há bocado o professor Pacheco Palha falava de relaxamento e outras estratégias de género. A capacidade para eu utilizar um conjunto de estratégias de gestão das minhas emoções pode facilitar muito a minha própria vida. E por isso, eu ao fazer estes aspectos ganho um instrumento que me permite atacar, digamos assim, e responder à minha vida de outra maneira. Agora, é evidente que o que foi dito aqui relativamente aos estados, estava a falar um pouco da tristeza. É evidente que não estamos a falar de tristeza. A tristeza é uma resposta natural, tem um conjunto, digamos assim, de expressões que nós temos que aprender a lidar com ela e a tolerar. Não estamos a confundir aqui o que é a tristeza com estados que têm uma dimensão. Com patologias, exatamente, absolutamente. A professora Pacheco Palha, ouvimos aqui que com 2 abanões muitas das questões se resolvem. Ainda há muito este estigma em relação às doenças mentais, em relação ao tratamento das mesmas doenças mentais. Isto é, para ter uma dor de cabeça eu tomo um comprimido rapidamente, mas para resolver uma dor interior, um problema interno, é muito mais complicado de aceitar. Como é que se mudam as mentalidades? Bom, eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, os 2 abanões não se dão a pessoas, dão-se à falta de conhecimento, à ignorância, etc. Nós devemos varrer de uma vez por todas aquilo que você disse muito bem, que é o estigma em relação à doença, em relação aos doentes e até em relação aos psiquiatras. Os psiquiatras são os tipos malucos que vão para ali. Os psicólogos, felizmente, estão mais protegidos, mas os psiquiatras são sempre uns tipos muito especiais. Bom, mas, portanto, isso não pode existir. E queria também precisar de outra coisa que é grave, o que aquele senhor disse. A Bial não tem mais nem menos medicamentos do que os outros laboratórios. E temos uma outra coisa importante a dizer da Bial. É o único laboratório português que conseguiu fazer a síntese de um medicamento que tem aceitação internacional. É algo do novo Portugal que investiga, que cria, que não imita, que produz coisas novas. Portanto, acho que é preciso dizer as coisas, a verdade na sua certeza própria. Depois, os países nórdicos não são quem tem mais taxa de suicídio na Europa. É um erro. São os países do centro da Europa que têm, não são os países do norte, etc. Não vamos agora estar aqui a precisar, digamos, cientificamente, enfim, algumas dos erros ditos por aquele senhor. Agora, uma coisa é certa. Há algo de novo que nós temos que olhar nas nossas sociedades. A qualidade de vida das pessoas. O direito à saúde é algo que é pós-ditadura. Quem viveu como eu, provavelmente outras pessoas, nem se pensava nos direitos. Coitadas pessoas morriam sem assistência muitíssimas vezes, nem chegavam aí. Nós estamos num outro mundo completamente diferente. É um número de direitos e deveres, naturalmente, que é preciso que os direitos também têm os deveres respectivos, e daí há noções novas. A qualidade de vida é essencial. E, de facto, os antidepressivos, no caso concreto, juntamente com as técnicas psicológicas, podem melhorar muito a qualidade de vida de indivíduos que estão em situação, por exemplo, de divórcio. O divórcio é uma coisa traumática. E a linearidade do raciocínio que se faz, um divórcio não deve fazer mal ou deve fazer mal. Depende. Cada um de nós tem um percurso na vida. Podemos estar num momento mais vulneráveis
e esse divórcio neste momento ser terrível para mim. Mas se fosse há 2 anos antes ou 2 anos depois, não ter tanta importância. Uma morte, uma perda do emprego, depende do momento do nosso trajetório vital. Nós somos seres que estamos sempre em adaptação. Oh, professor, e a nossa isso é grande. transversal a toda a gente. Como? A ideia de que... E isso é transversal a toda a gente. O momento de depressão acontece com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não é de origem genética, como um telespectador falava. Às vezes é, mas nem sempre. Não, Não na é? origem genética nós também temos as nossas vulnerabilidades genéticas. Naturalmente que um introvertido reage às coisas diferente de um extrovertido. Um tipo que tem uma tendência, enfim, para olhar para as coisas de uma forma pessimista. Agora, tudo isso a gente tem que enquadrar. E o clínico, seja o psiquiatra ou o psicólogo, valoriza em cada momento todas essas circunstâncias. Por isso é importante que a prescrição, seja do que for, deve ser feita por pessoas preparadas. E a prescrição acontece num momento de crise e durante um tempo determinado, acompanhando a psicoterapia ou não? Bom, isto é uma pergunta interessante porque me permite esclarecer um outro ponto. É muito frequente, ou era muito frequente, exatamente por causa do estigma e tomar medicamentos, quem diz tomar medicamentos, ir ao psicólogo, dependência do medicamento, dependência do psicólogo, dependência da psicoterapia. Aqui não é um problema de dependência, é um programa terapêutico. E nós sabemos hoje que a pessoa que tem uma situação depressiva grave precisa de ser acompanhado não semanas, mas meses. E se calhar até anos. Ou seja, e por isso as prescrições, sejam psicológicas, sejam farmacológicas, têm que se estender no tempo. Isso é um novo dado. Há muitas recaídas, e as recaídas alteram completamente o prognóstico a longo prazo de qualquer vida, de qualquer pessoa, muitas vezes estão relacionadas com essa falta de adesão, o que se chama compliance, a adesão a um tratamento, uma adesão a um programa. E isso todos sabemos nós, quer os psiquiatras, quer os psicólogos, que essa adesão muitas vezes falha por interferência da A, B ou C, que diz, estás a intoxicar, isso faz mal, aquilo não sei o que mais, olha que estás muito dependente do psicólogo. Não é nada disso. É preciso saber o que é que estamos a fazer. O doente e os familiares saberem que é um programa que tem que ser cumprido. E a pessoa depois estabiliza, aumenta as suas reservas, as suas defesas e pode voltar a enfrentar a vida, os conflitos, as tensões, com uma segurança que não teria se fosse posta ao vento passado 1 mês ou 2 meses ou 3 meses a situação de conflito. Isso é que é importante. Qualquer altura da vida pode acontecer a qualquer um de nós. Ana Filipa é desempregada, tem 33 anos, é a mais jovem até agora a entrar na Antena Aberta. Qual é a sua opinião sobre este assunto, Ana Filipa? Olá, muito boa tarde. Boa tarde para todos. E eu peço desculpa que estou um bocadinho doente e, além disso, um bocadinho nervosa. Nervosa não vale a pena estar. Não, eu concordo com tudo que as pessoas têm, que os doutores tiveram todos a dizer. Só que é tipo, quando dizem dos antidepressivos, eu nunca tomei nenhum. Mas estou a pensar que vou começar a tomar a partir de agora. Infelizmente ou felizmente, pode ser que melhore. Porque às vezes a vida chega a uma situação que a pessoa fica mesmo desesperada. Um bocadinho. Acaba de toda a gente fica desesperada em qualquer altura da vida. E depois não é pelo fato do divórcio, já tive há 7 anos e não me fez depressiva. Perdemos esta ligação com Ana Filipa, que acabava por confessar que está a viver um momento particular da vida e que... Olá? Estou a ouvir. Deixei de ouvir. Não tem nada a ver. Eu estou a ir a falar, pronto, porque se tomam-se demasiados antidepressivos, se calhar sim. Mas se calhar também não sabem ver depois o outro lado das pessoas que entretanto também ficam um bocadinho depressivas. Mas realmente pode haver N situações. Eu agora neste momento estou desempregada e depois a pessoa fica em casa demasiado tempo, tenta arranjar emprego, vai a um lado, vai ao outro, e não é por causa a nível psicólogos, por acaso a minha irmã é psicóloga e as minhas 2 melhores amigas são psicólogas, eu acho que eles tentam ajudar o máximo as pessoas. E se os antidepressivos ajudarem, melhor ainda. Fica aqui o seu testemunho, Ana Filipe, que está desempregada, é muito jovem, tem 33 anos e tem tudo à frente para resolver esses problemas. Obrigada. Muito provavelmente pedindo ajuda de quem sabe. Fernando Santos é também desempregado, já são 10% em Portugal, tem 48 anos, fala de Lisboa. Boa tarde, Fernando, bem-vindo. Boa tarde, como está? Boa tarde à senhora, boa tarde aos seus convidados. Pois eu estou desempregado há 2 anos.
e por isso é no final de 2008. Entretanto, tenho andado a procurar, tirei um curso de formação profissional. Acabei o curso de formação profissional, digamos que vinha com toda a vontade de agora vou conseguir arranjar isso, mas as coisas não foram assim tão fáceis como isso, nem têm sido tão fáceis como isso, e houve uma altura, ou seja, houve uma parte dessa fase, por isso o curso acabou em janeiro deste ano, em que comecei, por isso, a entrar numa depressão, comecei a beber. Normalmente chegava a ver 4, por isso eu sou casado, tenho 2 filhos, chegava a ver nós 4, 5 litros de cerveja por dia, isto é uma verdade. E entretanto, mas continuava e não havia. Até que um dia a minha filha foi à médica de família e eu decidi e disse para ela, olha, Mafalda, eu vou contigo, vou contigo à médica de família, que eu também necessito. E fui, expliquei o que é que se passava e isso, e ela, pronto, viu que na verdade estava numa situação um bocado complicada, aceitou-me sertralina e a Prazolam. Foram-me, pronto, e disse para tomar esses medicamentos, sertralina, exatamente, sertralina to life. E eu comecei a tomar os medicamentos, entretanto marcou-me uma consulta para o Miguel Lombarda, mas isso em setembro. Quando comecei a tomar os medicamentos, eu tomei uma decisão que por isso que ia deixar de beber. E deixei de beber logo no mesmo dia em que comecei a tomar os medicamentos, eu deixei de beber. E isso eu tenho que dar graças a Deus aos medicamentos, pelo menos ou ter-me interiorizado que tinha que deixar de beber para tomar os medicamentos, e isso já foi uma vitória dos medicamentos. Parabéns para si, antes de tudo, Pronto. Antes dos medicamentos. Sim, nesse aspecto Parabéns para si. Já foi uma coisa boa. Entretanto, o que eu considero e o que eu acho é o seguinte, é que nós não temos uma associação, não temos uma instituição, não temos nada onde os desempregados possam juntar, unirmos as nossas ideias, aquilo O sofrimento comum, não é? Aquilo que estamos a passar, para podermos nós, até não precisarmos dos medicamentos, porque nós desabafarmos, nós arranjarmos nós próprios ideias para poder passar para a frente, conseguimos até enfrentar melhor o emprego, haver workshops de motivação para nós próprios, para nos sentirmos motivados perante uma situação que estamos a passar, e isso que é bastante grande. Não existe nada disso. Fernando Santos é um fantástico testemunho de vida, aquele que está a deixar aqui. Eu agradeço-lhe isso, é inspirador com certeza para muita gente, mas gostava também de perceber um bocadinho melhor o seu caso e perceber se para além da medicação teve também ou tem também acompanhamento psicológico. Não sentiu falta disso ou não conseguiu tê-lo? Diga. Não sentiu falta dele ou não o conseguiu ter? Eu senti falta dele, mas o problema é que depois, quando fui para o Miguel Bombarda, a consulta que foi feita no Miguel Bombarda foi assim. Cheguei lá, a senhora agarrou, então o que é que o senhor teve? Fez a consulta, por isso isto foi em junho. Em junho fiz a consulta e então o que é que o senhor tem? Eu já tenho aqui mais ou menos a sua médica, tenho aqui o relatório e pronto, eu expliquei o que é que se passava e isso. Pois, olha, está muito bem medicado e já vi que tem as melhores, vamos marcar uma consulta para o dia 16 de setembro e vou-lhe pôr para receitar. Tem lá a medicação suficiente? Não tenho medicação suficiente. Então, olha, vamos receitar aqui a medicação para isso. Então, apoio psicológico zero neste caso, apenas medicamentoso. Diga? Apoio psicológico zero, apenas medicamentoso, exatamente, não foi nem para ir, olha, vá para tal sítio, até que quando eu pensei que a médica... Essa é a grande questão que se coloca hoje em dia, até porque os medicamentos a toma desses medicamentos podiam ser mais reduzida se houvesse esse mesmo apoio psicológico. Estamos na reta final desta antena aberta, o seu caso é extremamente importante e é elucidativo da vida de muita gente, infelizmente, em Portugal. Agradeço o seu testemunho, mas tenho mais uma telespectadora para muito rapidamente dar a sua opinião. Alice Santos, boa tarde. Muito boa tarde. Muito boa tarde para si e também para os seus acompanhantes aí no estúdio. Eu estou a ligar para o seguinte.